Obrigado, boa noite. Boa noite. É muito bom tê-los aqui, ainda que seja para uma sessão comemorativa ao falecimento de um acadêmico. E, claro, é muito sentido pela ausência, mas muito lembrado pela presença, eu diria, na história, não apenas da Academia Nacional de Medicina, mas da oftalmologia brasileira. Eu queria, então, como presidente da Academia Nacional de Medicina, dar as boas-vindas a todos, acadêmicos, acadêmicas e convidados, além de familiares, do querido Carlos Américo Paiva Gonçalves Filho. E, estando aberta essa sessão, agradecer aos acadêmicos Sérgio Novis, Jorge Alberto Costa Silva e Oswaldo Moura Brasil por proferirem a saudação oficial em nome de todos nós acadêmicos. E eu queria, então, passar a palavra ao acadêmico Sérgio Novis para as suas considerações. Senhor presidente, senhor secretário-geral, membros da diretoria, meus caros companheiros, família Paiva Gonçalves, efetivamente, essa sessão da saudade ocorre num momento importante, porque o mundo perdeu um pouco do seu sentimento de fraternidade, de amizade, e o nosso saudoso Paiva Gonçalves Filho viveu um tempo bem melhor do que nós estamos assistindo atualmente. A família Paiva Gonçalves, aliás, tem uma tradição que é curiosa na oftalmologia. Nós tivemos o saudoso Paulo Filho, que você chegava ao consultório dele, só tinha filhos, netos, e ele dirigindo aquilo tudo. Os Moura Brasil também têm uma tradição familiar. Eu consegui criar uma tradição familiar neurológica, eu, meu filho, meu neto. Mas uma coisa que eu sempre me chamou a atenção era que, quando ocorre isso, o mais velho tem o nome completo, Paiva Gonçalves. O do meio vai para o diminutivo, Paivinha, Jurindim. E aí, quando chega no neto, restabelece a tradição do nome. Então, hoje temos aqui, novamente, um Paiva Gonçalves completo, não está no diminutivo. O professor Paiva Gonçalves formou-se pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, depois transformada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele era um homem realmente extremamente competente na sua especialidade e de bom convívio. Tivemos muitos anos convivendo na nossa querida Santa Casa da Misericórdia, onde a primeira enfermaria tem uma grande tradição, porque chefiou o pai dele, ele e agora o neto. E é uma enfermaria que se destaca não só pela qualidade da enfermaria, como também porque um fato que eu até hoje só encontrei na Santa Casa. É um hospital que tem tal histórico e que mexe tanto com a gente que os chefes de serviço dão dinheiro seu para colocar o serviço do jeito que eles querem.
E a primeira enfermaria é um modelo de serviço oftalmológico. Ele fez o doutorado, ele fez a docência livre, professor titular de oftalmologia na Faculdade Souza Marques, que acaba de fazer 50 anos, e há 42 anos deu o privilégio à academia de ser um dos seus membros titulares. Uma coisa que me parece extremamente importante é, numa hora dessas, não termos só saudade. A verdade é que meu pai me dizia isso: meu filho, a amizade é o melhor parentesco. E, ao lado disso, ele dizia: não se vai de todo embora quem nos vivos vive. E, quando ele me disse isso, eu sempre me causou uma certa espécie, porque eu frequento a academia desde 10 anos de idade, com meu pai, que me levava nas sessões. Eu me recordo que aquela noção de imortalidade me dava um certo... Como é que é negócio de imortal? E aí eu percebi, refletindo, que quem dá a imortalidade são os admiradores do imortal. O indivíduo se torna imortal por aqueles que o seguem, aqueles que o citam, aqueles que se referem a ele vida fora. E, nesse momento, ele está presente. A memória, que é um dos dons mais abençoados que nós podemos ter, tem este poder de trazer de novo à vida aqueles que já se foram. Então, realmente, o começo de janeiro não foi um momento que nós perdemos o Paiva Gonçalves. Foi o momento em que o Paiva Gonçalves ingressou na imortalidade. E cabe a nós não permitir que ele saia dessa posição. Somos dois que vamos trabalhar para o meu querido Paiva Gonçalves. Deus que o já colocou na vida eterna. E nós que vamos fazer com que nesta vida eterna não falte a imortalidade, já que a vida é eterna e ele merece essa imortalidade. Uma vez no consultório eu vi uma coisa que me emocionou muito. Foi um colega de turma com o filho. E esse filho conversou muito comigo sobre o avô dele, que tinha sido médico e que eu conheci muito no Instituto de Neurologia. E às tantas eu disse a ele: mas seu avô saía com você? Não, doutor. Quando eu tinha 3 anos, meu avô faleceu. Eu disse: como é que você conhece seu avô tão bem? Ah, meu pai toda hora me conta histórias dele. De maneira que ficou bem presente que até quem não conheceu a pessoa pode mantê-la viva na memória dos que ficam ainda. E uma das coisas importantes da nossa academia é que ela indica exemplos. E Paiva Gonçalves Filho é um desses. Sempre foi um colega de extremo valor, com várias publicações, com, inclusive, a elaboração de uma pinça, um instrumento cirúrgico oftalmológico que ajudava a retirar a catarata. E aí, na catarata, vem uma das minhas maiores admirações pelos oftalmologistas. A cirurgia da catarata é uma cirurgia mágica. Papai me dizia: meu filho, não concorra com os cirurgiões. Eles são imbatíveis. Mas por quê, papai? Porque eles tiram a doença com a mão. Enquanto você fica dando 4 gotinhas de atroveran, porque você está com a cólicazinha ali, não sei aqui ou aonde, eles vão lá e tiram a vesícula.
e o sujeito nunca mais sabe o que é cólica. De maneira que o cirurgião é mágico. Eu fui operado de catarata. O grande pintor Bianco foi operado de catarata pelo Almir Guiaroni. Depois de um mês, indo ao consultório, disse a ele: doutor Almir, eu queria agradecer muito o fato que o senhor me devolveu as cores da vida. O Almir escreveu um livro sobre isso. Comigo se passou coisa parecida. Eu, à época, tinha um Toyota que eu achava preto. Operei a catarata. Quando cheguei em casa, 2 dias depois, fui sair com o carro. Meu carro era azul marinho forte. Nunca foi preto. Eu perguntei à minha mulher se ela tinha comprado uma televisão nova. Eu nunca tinha visto a nitidez tão extraordinária daquela minha televisão. De maneira que a catarata faz você ver o mundo cinzento e o oftalmologista, com a sua arte, te devolve as cores da vida. Isso é uma coisa abençoada. E eles evoluíram. E hoje a cirurgia da catarata é uma coisa quase um curativo. Não tem aquela importância que talvez eles próprios deem. Mas, enfim, esse aspecto é admirável entre os oftalmologistas. Eles devolvem uma função que é muito mais importante para o cirurgião que a mão hábil. Porque a visão é que faz do cirurgião um grande cirurgião. Não adianta ter uma mão hábil, não adianta conhecer técnica cirúrgica, não adianta nada disso, a não ser que você tenha uma visão perfeita do campo operatório, até mesmo para mudar estratégias. Nosso querido Paiva Gonçalves Neto pode aqui testemunhar isso quantas e quantas vezes, com o doente na mesa cirúrgica, ao observar o campo operatório, você toma uma decisão estratégica diferente da clássica que usaria naquela cirurgia. Nunca mais me esqueço de um dos maiores cirurgiões que tive a oportunidade de ver, o professor Fernando Paulino. Um dia, ele teve uma catarata. E quando ele foi operar um doente, ele percebeu que ele tateava um pouco ele, que era de uma precisão absoluta. E ele, então, quando tirou as luvas, olhou para os assistentes e disse: terminou. Vou cuidar da minha catarata. E não operou mais. Portanto, importância, a visão para o cirurgião. Paiva Gonçalves fez muita gente voltar a ver as cores da vida. Então, abençoado seja pela sua arte, pela sua técnica, pelo seu conhecimento, conseguiu trazer felicidade a muitas e muitas pessoas. E tendo tido seu serviço na Santa Casa, ele tinha também um lado altamente elogiável e apreciável, que é o trabalho no Hospital Filantrópico. Quantos não foram os doentes que foram operados sem ônus? Mas operados por quem? Por um Paiva Gonçalves. Aliás, o Paiva Gonçalves ser bom oftalmologista não significa nada do esforço dele. Porque a oftalmologia nos Paiva Gonçalves está no DNA. O indivíduo nasce oftalmologista. Mesma coisa com os Moura Brasil. O Oswaldo parece ter uma história que no berçário ele olhou para o lado e ficou preocupado porque achou que o neném que estava no berço do lado estava meio ruim de visão, porque ele queria pegar as coisas e não conseguia. E outra coisa que meu pai me ensinou é que na vida não há coincidências. Em tudo há o dedo de Deus. E vejam como ele comandou essa história. Estamos aqui hoje reunidos.
para a sessão da saudade de quem conquistou a vida eterna, mas que é imortal, de maneira que é alguém que nós podemos manter no nosso convívio. Basta que usemos a memória. Mas como foi organizado isso? O presidente da Academia Nacional de Medicina é oftalmologista. Então, hoje é a grande festa da oftalmologia. A Academia Nacional de Medicina, dos maiores órgãos da medicina em nosso país, presidida por um oftalmologista, celebra uma vida brilhante de um oftalmologista. Mas não por coincidência. Nisso tem seguramente o dedo de Deus. Senhor presidente, senhor secretário-geral, meu querido Paiva Gonçalves Neto, meus companheiros de academia, não fiquemos tristes. Não há motivo para tristeza. Ele ganhou o merecimento, aos 90 e poucos anos, de uma vida de fazer o bem ao próximo. E nós, enquanto a memória nos permitir, nos comprometemos a mantê-lo vivo, presente em nossas conversas, em nossos diálogos, e muitas vezes teremos o prazer de, estando com o paciente, ouvirmos dele que foi operado pelo Paiva Gonçalves. E aí, nesse momento, poderemos acrescentar alguma coisa para que esse paciente fique conhecendo mais ainda essa pessoa especial que nós tivemos o prazer de conviver. Senhor presidente, que Paiva Gonçalves Filho esteja onde merece. E começou em janeiro a sua imortalidade, que depende de nós, que depende de seus alunos, e depende de quem lê seus artigos e cita nos seus artigos. Toda vez que isso acontece, Paiva Gonçalves volta e está presente. De maneira que, meu querido Paiva Gonçalves Neto, fique certo, você que já demonstrou a sua qualidade na especialidade, que honra os Paiva Gonçalves, você caminha o mesmo caminho. Numa dificuldade, mesmo durante uma cirurgia, feche o olho um minuto e peça ao Paiva Gonçalves Filho que lhe dê uma sugestão. Você verá que, quando abrir o olho, você já saberá como sair daquela dificuldade. Se é que ela existirá, porque você já é daqueles oftalmologistas que vence qualquer dificuldade. Um abraço muito afetuoso, mas saudade não. Respeito à entrada na imortalidade de uma figura que mais do que mereceu isso. Muito obrigado, presidente Belfort, por ter me concedido a honra dessa possibilidade de fazer esse pronunciamento. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, acadêmico Sérgio Novis, que traduziu tão bem parte das importantes qualidades do nosso querido acadêmico Paiva Gonçalves. Eu deveria, antes de ter iniciado a apresentação dos oradores, ter comunicado. Nós deixamos para que o acadêmico Jorge Costa Silva, como ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, ficasse para falar depois do acadêmico Sérgio Novis e do acadêmico Oswaldo Moura Brasil, porque o acadêmico presidente Jorge Costa Silva vai falar não apenas como um dos 3 acadêmicos que vem homenagear aqui o grande Paiva Gonçalves, mas também representando todos os ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina. Essa foi, evidentemente, a afirmação que eu deveria ter falado no início, e eu então, peço desculpas. Eu passo a palavra, então, ao acadêmico Oswaldo Moura Brasil, para que ele possa fazer sua locução
e agradeço mais uma vez aos três estarem aqui representando tão bem todos nós acadêmicos. Querido Oswaldo, de oftalmologista para oftalmologista, falando de oftalmologista. Vamos lá. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort Júnior, excelentíssimos ex-presidentes Pietro Novellino, Francisco Sampaio, Jorge Alberto Costa e Silva, excelentíssimas senhoras acadêmicas e acadêmicos, convidados presentes, em especial a senhora Silvia Paiva Gonçalves e demais membros da família do acadêmico Paiva Gonçalves. Carlos Paiva Gonçalves Filho nasceu em 25 de maio de 1929. Ele hoje completaria 92 anos. Filho do ilustre oftalmologista acadêmico Carlos Paiva Gonçalves e de dona Irês Reis Paiva Gonçalves, ingressou na Academia Nacional de Medicina como membro titular, ocupando a cadeira 72 da secção de cirurgia, em 27 de 11 de 1979. Sob presidência do acadêmico José Leme Lopes, foi saudado pelo acadêmico Silvio Fraga. Paiva Gonçalves graduou-se em medicina pela Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1954, obtendo doutorado também pela UFRJ em 1963. Foi professor titular de oftalmologia da Escola de Medicina Souza Marques e professor associado da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, além de professor efetivo de oftalmologia da Escola de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas. Pela UFRJ, recebeu o título de livre docência em oftalmologia e tornou-se chefe do serviço de olhos do Hospital Escola São Francisco de Assis. Paiva Gonçalves fundou o Centro de Estudos Oftalmológicos da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Foi membro de numerosas sociedades da especialidade no Brasil e do exterior, destacando-se a presidência da Sociedade Brasileira de Oftalmologia em 1974 e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia em 1975 e 1989. Dirigindo as duas maiores entidades representativas da oftalmologia brasileira, sempre promoveu a união, proclamando: somos todos a oftalmologia brasileira. Foi chefe do Serviço de Olhos do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, a primeira enfermaria. Lá, por muitos anos, atendeu pessoas humildes, com a mesma dedicação, cordialidade e competência que em sua importante clínica privada. Médico decano da Santa Casa, estava sempre presente para receber na biblioteca seus alunos e residentes, onde eram discutidos dúvidas e condutas. Me lembro da oportunidade que tive, na primeira enfermaria da Santa Casa, durante o Congresso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, em julho de 2019, de lhe entregar, juntamente com o presidente Rubens Belfort, o acadêmico José Galvão Alves, o doutor Armando Crema, à época presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, e de seu filho, Carlos Roberto, o diploma e medalha professor José Antônio de Abreu Fialho, em reconhecimento da Sociedade Brasileira de Oftalmologia por ter prestado relevantes serviços à ciência médica brasileira. Acho que foi uma das últimas homenagens que recebeu antes da pandemia. Ele publicou muitos trabalhos, participou de numerosos congressos nacionais e internacionais, ministrou incontáveis aulas e conferências, examinou muitos concursos. Mas não era exatamente sobre esse lado de sua vida que eu gostaria de lembrar agora. Gostaria de lembrar do professor que conhecia há mais de 50 anos e que, com o correr do tempo, se tornou o amigo Paiva ou Paivinha. Lembro do colega da Câmara Técnica de Oftalmologia do CREMERGE, onde nos reuníamos durante muitos anos e a quem, já tarde da noite, por muitas vezes dava uma carona para casa.
Lembro-me de como falava com orgulho de seu filho e sucessor Carlos Roberto, o Paiva Neto. Lembro da negativa em aceitar convites profissionais em final de semana, quando não abria mão de ir para Angra e ficar com seus netos. Momentos muito mais importantes que qualquer outra atividade. Os filhos Mônica, Patrícia e Carlos lideram os netos Renata, Pedro e Carolina. Avô presente, com Pedro, inclusive, participou intensamente na prática de aeromodelismo. Lembro que, quando fui eleito para a Academia Nacional de Medicina, o convidei a participar da comissão que iria me introduzir ao plenário na posse. Ele me disse que não estava mais participando dessas atividades. Eu lhe disse que não aceitaria uma negativa, fazia questão de sua presença, e ele foi. Paiva Gonçalves nos deixou fisicamente em 2 de janeiro deste ano, 2021. A imortalidade acadêmica, eu acho que está relacionada ao que se foi, ao que se é e ao legado que se deixa. O acadêmico Carlos Paiva Gonçalves Filho certamente é um imortal. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de proferir essas palavras. Muitíssimo obrigado, acadêmico Oswaldo Moura Brasil, por essa tão sincera e pungente homenagem. Eu passo a palavra, então, ao nosso querido presidente e acadêmico Jorge Costa e Silva, que, na impossibilidade do comparecimento físico hoje na sessão, pelos presidentes Pietro Novellino e Francisco Sampaio, vai representar todos os ex-presidentes desta academia. Muito obrigado, presidente Jorge Costa e Silva. Muito obrigado, presidente Rubem Belfort, senhor secretário-geral também, acadêmicos, acadêmicas presentes essa noite, outros que participam, e excelentíssima família do acadêmico Carlos Paiva Gonçalves Filho, que estão, talvez, não sei se estão, mas estão sempre presentes quando se fala de Carlos Paiva Gonçalves Filho, sua esposa, Silva Cristina Paiva Gonçalves, Mônica e Patrícia, filhas, e está aqui, que eu consigo ver aqui no meu ecrã, o querido amigo e colega, o filho, Carlos Roberto Paiva Gonçalves. É para mim um motivo de grande honra participar dessa cerimônia. O meu vínculo com os Paiva Gonçalves, eles começam em 1982, quando eu visitei o patriarca, o Paiva Gonçalves, o avô, né, na sua clínica, onde trabalhavam os três, ali no final do Botafogo, entre Botafogo e Jardim Botânico, onde frequentei durante grande tempo. Eu o visitei, mas depois também como cliente de Paiva Gonçalves Filho, e o Carlos Roberto Paiva Gonçalves, é o neto, que colocou a minha primeira lente de contato e depois atendeu também grande parte da família. E a gente nós continuamos a usar muitos serviços à Santa Casa, que eles atendem sempre os funcionários da gente quando precisamos. Então, é uma longa história. Eu admirava muito o Paiva Gonçalves, o avô, o pai, por ter sido um homem realmente que tinha muitos dons. Foi um militar competente, foi um professor, foi um clínico, em suma, um homem que tudo que ele fazia bem. E aí começa a história com o saudoso e querido Carlos Paiva Gonçalves Filho. Carlos Paiva Gonçalves Filho teve uma carreira brilhante como
acadêmico Sérgio Novis e o Oswaldo Moura Brasil já relataram, não vamos repetir, mas acredito que as pessoas vêm nesse mundo com uma missão, né? Não estamos aqui por estarmos aqui. Eu acho que cabe sempre perguntarmos por que estamos aqui. E eu começo sempre essa pergunta olhando para cima. Por que o universo está aqui? Por que o universo existe? E nós somos parte dele. Se não conseguimos refletir sobre o sentido do cosmos, do universo, da eternidade, da finitude na matéria, não vamos compreender bem qual é a nossa missão aqui. Mas se tem alguém, entre muitos, mas se tem alguém que cumpriu muito bem essa missão, no seu sentido mais amplo, no lato sensu, foi Paiva Gonçalves Filho, Carlos Paiva Gonçalves Filho. Ele foi um chefe de família exemplar, um pai dedicado e um filho também, tinha um relacionamento muito próximo do patriarca da família. E na sua vida profissional, foi também um profissional exemplar em todas as latitudes que um profissional pode ter, com dedicação grande, como já foi dito aqui, as posições que ocupou, né? E cumprindo um papel, uma missão na Santa Casa de Misericórdia, ajudando os mais necessitados. E também sempre foi um amigo excepcional. Era uma pessoa querida nesta casa, na Academia Nacional de Medicina, muito querida. Ele, com o silêncio dele, ele se fazia presente, e muito grande, e deixa esse vácuo. Mas ficamos felizes, por outro lado, de ver que ele preparou bem uma terceira geração na pessoa do Carlos Alberto Paiva Gonçalves, o neto, com quem eu compartilho na Santa Casa a posição de chefe de serviço também, e na Irmandade. Paiva Gonçalves, então, cumpriu muito bem a missão dele na Terra. Ninguém veio aqui para ficar para sempre. Tem um momento em que, com a missão cumprida, e às vezes pensamos que a missão para cumprir tem que ser longa. Não, às vezes pode ser mais curta. Mas aquele tempo tem algum significado, por mais que às vezes não entendamos qual é o significado, às vezes, de alguns partirem tão cedo. Mas Paiva Gonçalves Filho teve o privilégio de partir na 9ª década da sua vida. Quer dizer, uma vida, e até o fim, presente lá na Santa Casa, ano ano retrasado, não me lembro mais, 2 anos, celebrou novas instalações do seu excelente serviço, que continua prestando com seu filho um trabalho maravilhoso para a população carente. Então, a sessão que nós estamos, sessão da saudade. Como já foi dito aqui, a saudade é algo que sentimos, uma falta de uma presença de alguém que veio, esteve conosco e partiu. Mas, como disse o querido colega acadêmico Sérgio Novis, ele partiu para o lugar de onde, acredito eu, pelo menos, de onde todos viemos, né? Todos viemos desse cosmo maravilhoso, a quem devemos agradecer todo dia, cada vez que abrimos os olhos, e à noite antes de fechá-lo, ter tido a oportunidade de vir aqui à vida, apesar de incompreensível para nós,
mas ela não é incompreensível. Ela é compreensível se pensarmos profundamente. E aqui o exemplo, numa sessão de saudade que nós fazemos na academia, é refletir sobre o sentido daqueles que tiveram o privilégio de aqui vir neste planeta, não é? Para alegrias e tristezas, porém, dando alguma contribuição para o universo seguir no seu rumo de se aperfeiçoar, como diria Gerald Elderman, que foi um grande neurocientista e prêmio Nobel de Medicina, em 1963, era imunologista, depois virou neurocientista. Ele dizia que se nós estamos aqui e alguém ou uma entidade, seja o que for, colocou o cérebro no homem, de onde faz emergir a mente, e a mente, acredito eu, que é um fenômeno cósmico, o universo é uma grande mente que se expressa através da nossa matéria, e Gerald Edman dizia, estamos aqui para apreciar a beleza do universo, por isso chamamos também cosmos é de belo, cosméticos, né? E também para ajudá-lo a terminar esta obra. Quer dizer, Teilhard de Chardin é um padre jesuíta, antropólogo, filósofo, pensador, dizia que ainda bem que a perfeição não existe, pois assim a vida se torna um eterno caminhar no sentido dela, não é? E aqui estamos nós, nessa caminhada, lembrando aqueles que caminharam já por algum momento, alguns mais perto de nós, outros mais longe, mas o universo nos colocou aqui como uma grande família, vivendo em cima de uma pequena bola que é constituída de muitos metais, muita água para alguma coisa. Ela não nos colocou à toa. Então, essa reflexão da obra de Carlos Paiva Gonçalves Filho, o que ele fez é um exemplo do sentido da vida. É um exemplo daquilo por que nós estamos aqui. Então, nós estamos celebrando aqui não a morte, que é uma coisa que faz parte de todo mundo que nasce, mas estamos celebrando a vida no seu sentido mais amplo, a vida no seu sentido material e não material, que é a memória, que é a lembrança e que tem as emoções de amor e as emoções, os afetos, como da saudade. Quer dizer, sentir saudade é sentir amor, é sentir a presença do outro, mesmo que esteja longe dos olhos, apesar dos oftalmologistas nos fazerem enxergar, mas muitas vezes nós, para enxergarmos longe, precisamos fechar os olhos para que o que está muito visível na nossa frente não nos impeça de ver o imenso invisível que está ao redor de tudo. Agradeço a honra de poder falar aqui em homenagem a uma pessoa que eu gostava muito e admirava muito ele, em todos os aspectos. Era uma pessoa bondosa, uma pessoa boa, que é uma coisa que hoje no mundo nós pensamos até que não existe mais. Quando nós vemos momentos difíceis como esse, de uma pandemia, onde as pessoas se revelam, como se revelam, né? Parece até que voltamos a uma época selvagem, mas, por outro lado, tem tantas coisas belas acontecendo, porque assim é o mundo, assim é o universo, coisas lindas, coisas feias, coisas boas, coisas más. Mas é preciso aprender a viver e a trabalhar com essas duas forças invisíveis para, com o amor, que é aquilo que tudo une, que é
a grande amálgama do universo e da vida. Nós podemos continuar a cumprir o nosso papel aqui, que seja lá para onde vamos depois, mas, sem dúvida, para algum lugar. Não estou dizendo a matéria, mas a não matéria. Carlos Paiva Gonçalves Filho foi um exemplo para mim, foi um exemplo para nós, uma pessoa muito querida, e essa noite estamos aqui para exatamente homenageá-lo e agradecer a quem fez isso tudo aí, esse universo, o privilégio de estarmos entre aqueles poucos desta casa da academia, número de 100 no seu máximo, desfrutarmos de pessoas tão maravilhosas e tão especial como foi Carlos Paiva Gonçalves Filho. Sai da vida para entrar não na história somente, para fazer parte desse todo que está aí e continuar olhando por nós também, que precisamos daqueles que já estão lá por cima para tomar conta de nós, como os pais tomam conta de um filho recém-nascido. Obrigado ao presidente, a família de Paiva Gonçalves, os Paiva Gonçalves, pelo privilégio de estar aqui nessa noite falando de uma pessoa singular, de uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Jorge Alberto Costa Silva, por essa tão bonita demonstração em relação ao nosso querido acadêmico Paiva Gonçalves, representando também todos os ex-presidentes da academia. Eu passo a palavra agora, então, aos acadêmicos que queiram fazer uso dela. Eu tenho aqui na minha tela o acadêmico Walter Zin, levantou a mão. Então, por favor, acadêmico Walter Zin. Acadêmico Walter Zin tinha levantado a mão, mas acho que foi engano meu. Acho que ninguém melhor do que o nosso vice-presidente José Galvão Alves para iniciar esses comentários em relação ao querido Paiva Gonçalves, que, como tão bem lembrou o acadêmico Oswaldo Moura Brasil, recebeu na Santa Casa do Rio de Janeiro, com a presença de nós todos, pouco antes do início da pandemia, essa grande homenagem tão merecida para ele, onde nós tivemos a oportunidade, inclusive, de realizar algumas fotografias com as 3 gerações Paiva Gonçalves. A fotografia do primeiro, e o segundo e o terceiro abraçados a nós, não é, acadêmico Zé Galvão? Então, por favor, acadêmico Zé Galvão, a sua palavra. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort, meu querido Sérgio Novis, meu querido Oswaldo, meu querido presidente Jorge Alberto Costa Silva, minhas senhoras e meus senhores. Meu amigo querido Paiva Gonçalves Filho, amigo de coração, irmão, amigo de uma vida como seu pai. A família Paiva Gonçalves, a quem eu não só devo muito, mas admiro há tantos anos e convivo a minha vida quase toda, desde que estudante de medicina, no Hospital São Francisco de Assis, onde eu tive a honra de conhecer o professor Paiva Gonçalves Filho. Paiva Gonçalves Filho eu conheci num simples caso de diagnóstico de febre de origem obscura. E, na realidade, ao fazer um fundo de olho, o grupo da infectologia do professor Coura e o grupo do professor Lopes Pontes não chegava à conclusão diagnóstica, e, ao fazer um fundo de olho, ele encontrou uma lesão algodonada, falou, aqui tem uma vasculite, e a possibilidade nessa mulher é de lúpus eritematoso sistêmico, e nós que não tínhamos ainda os métodos adequados laboratoriais, confirmamos isso posteriormente. Um grande oftalmologista, um oftalmologista da maior qualidade, um amigo incomparável,
Paiva era um homem quieto, de reações também, por vezes, absolutamente inesperadas, de tão reais e de tão duras quando a situação assim era necessária. Ele chegava muito cedo, colocava o seu carro na área mais importante da Santa Casa, pela importância que ele tinha, e várias vezes eu encontrava com ele bem cedo e entrávamos juntos, anos e anos. Uma residência médica coordenada pelo professor Paiva, excepcional, de grande procura. Eu coordenei a residência médica por mais de 20 anos. A procura à oftalmologia da Santa Casa era uma loucura, dado ao treinamento com a presença do chefe diariamente na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Paiva Gonçalves era amigo dos seus amigos mais do que ninguém. Pena que Cantídio Drummond não esteja aqui para repetir melhor do que eu o que eu estou dizendo. Um ex-honorário da nossa academia e chefe da cardiologia. Convivi com Paiva no São Francisco de Assis. Convivi com Paiva na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro durante mais de 40 anos. Com muita alegria, com muito respeito, com muito carinho. Já no final da vida, um decano exemplo de chefe de serviço. Paiva não se comportava com uma grandeza que ele realmente tinha. Ele era uma pessoa simples, tratava todos iguais, gostava de todos. Era um ótimo papo, um defeito de fumar um pouquinho durante algum tempo, mas era uma pessoa especial. Paiva Gonçalves, na Academia Nacional de Medicina, eu, infelizmente, peguei mais para o final, mas ele era extremamente leal a todos os acadêmicos. O acadêmico, para ele, era uma pessoa especial. Hoje, de manhã cedo, justificando, inclusive, agora a ausência do professor Novelino, que está adoentado, mas em plena e boa recuperação, mandou um abraço para a família Paiva Gonçalves, ligou para o Paivinha hoje cedo, para o Paiva Neto, Carlos Roberto, e diz o Petro Novelino, o Paiva não teria condição de saber de quem ele gostava mais, porque ele não só gostava de todos, como era querido por todos. Isso é uma coisa fundamental. Era um líder na Santa Casa em silêncio. Não tinha quem não passasse por lá para pedir conselhos, para pedir orientação e também para pedir apoio quando necessário. Em alguns momentos, nós precisamos muito de apoio dos amigos. Isso é fundamental. Minha querida Silvia, obrigado por ter tratado tão bem pai e também o nosso velhinho, pai do Paiva, o primeiro Paiva Gonçalves, que eu tive a honra de conviver também e de ser médico dele durante um período muito difícil. Meu querido Carlos Roberto Paiva Gonçalves, transmita a toda a sua família o quanto a minha família sente pelo quanto vocês representam para nós, quanto representam para a medicina brasileira, quanto representam especialmente para a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Que tenha você o mesmo sucesso que seu pai, que tenha você a certeza da minha profunda amizade e gratidão a vocês. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, querido acadêmico Zé Galvão Alves, e falando em nome de toda a diretoria, lembrou uma parte dessa vida tão brilhante, mas também gostosa do acadêmico Paiva Gonçalves, inclusive pelo apoio que ele sempre teve da família. A palavra continua aberta a aqueles que dela queiram fazer uso, e nós temos aqui também alguns oftalmologistas representando a oftalmologia brasileira, inscritos para falar.
Eu vou chamar por ordem alfabética o professor José Beniz Neto, que vai representar o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e o professor Mário Mota, que vai representar a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. São duas das grandes entidades oftalmológicas que Paiva Gonçalves liderou e exemplificou durante décadas. Por favor, meu querido amigo professor José Beniz Neto, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nessa sessão que está sendo quase que exclusivamente oftalmológica, porque quem não é oftalmologista terminou falando da oftalmologia. Vamos lá, Beniz. Boa noite a todos. Muito obrigado, meu grande amigo Rubinho, posso chamá-lo assim, grande mestre, inspirador. Meus primeiros passos na especialidade, no conhecimento da ciência em UVITS foram dados com a sua observação, e eu jamais me esqueço disso. Então, em nome do professor agora, Rubens Belfort Júnior, eu cumprimento aqui todos os presidentes e ex-presidentes e acadêmicos da Academia Nacional de Medicina. Em nome do meu grande amigo Oswaldo Moura Brasil, cumprimento todos os oradores que tão bem falaram e discorreram sobre a vida do imortal Paiva Gonçalves Filho, grande homenageado dessa noite. Em nome de outro grande amigo, Mário Mota, eu cumprimento todos os oftalmologistas cariocas e brasileiros, em nome da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, entidade irmã do CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e em nome de mais um grande amigo, todos os oftalmologistas, Paiva Gonçalves Neto, eu cumprimento toda a sua família, Paivinha, em nome de todos nós oftalmologistas brasileiros, os sentimentos que na época foram passados, mas que hoje também são transformados em alegria. Então, eu passo meus sinceros cumprimentos à sua família toda, a família de nosso grande professor. É uma honra para mim, como presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, estar aqui participando dessa sessão e, humildemente, eu, como também membro da Academia Goiana de Medicina, posso fazer uso da palavra, mesmo que curta, mas que é um grande prazer fazer essa homenagem ao nosso grande ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, por 2 vezes, 2 gestões. Ele foi o 12º presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, sem mencionar todos, atrás de Cesário de Andrade, Moacir Álvaro, Hilton Rocha, Renato de Toledo e vários outros, de 1975 a 1977, e depois, acho que seus serviços foram tão bons que ele repetiu a dose de 1989 a 1991. Também presidiu a Sociedade Brasileira de Oftalmologia de 1973 e 74. Os grandes oradores que aqui passaram já discorreram sobre a grande obra do nosso professor Paiva Gonçalves Filho, através da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e outros serviços em que pontificou, pôde trazer sua contribuição para a nossa oftalmologia. Sua obra é imensa. Na primeira gestão como presidente do CBO, ele consolidou os congressos de prevenção da cegueira, tão importantes numa época que um país como o nosso, em desenvolvimento, precisava e ainda precisa fortemente de fazer a prevenção de doenças tão sérias e que, às vezes, são de fácil reconhecimento e tratamento, mas que realmente podem ser difíceis de atuar devido à força que podemos ter ou não ter para encará-las. Na sua segunda gestão, ele impulsionou o grande aprimoramento da Prova Nacional de Oftalmologia, que traz ao CBO e aos oftalmologistas brasileiros o título de especialista em oftalmologia junto com a AMB. O professor Paiva Gonçalves Filho foi um grande articulador da oftalmologia brasileira. Sua firme autoridade moral
harmonizou várias tendências da época de escolas e de linhas da oftalmologia. Ele fez a inserção também da oftalmologia em vários fóruns nacionais e internacionais, dentre eles a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e a Academia Nacional de Medicina. Então, é com grande honra que eu pude aqui proferir essas breves palavras e dizer da admiração que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, através de todos os seus ex-presidentes, diretorias e membros, tem pelo professor Paiva Gonçalves Filho, um dos estandartes da oftalmologia brasileira. Muito obrigado por ter me concedido a palavra, meu grande amigo, professor doutor Rubens Belfort Júnior. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra a outro querido amigo também do professor Paiva Gonçalves e de tantos outros acadêmicos, que é o professor Mário Mota, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Mário. Obrigado, professor Rubem Belfort, Rubinho. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu vou falar do professor Paiva, que os amigos chamavam de Paivinha, começando com a relação dele com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. O professor Paiva Gonçalves foi aluno do segundo curso de pós-graduação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia em 1954. Esse curso começou em 1953. E aí ele foi e ocupou 19 cargos de diretoria. Como o José Benis falou, ele foi presidente em 73 e 74, e a presidência dele foi marcante, porque ele comprou a atual sede da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que antes era numa sala alugada no centro da cidade. E essa sede está lá até hoje, na Rua São Salvador, 107. Oftalmologistas do Brasil inteiro já passaram por lá, fizeram curso, e hoje muitos no Brasil passaram por essa sede que foi fundada e comprada pelo professor Paiva Gonçalves. Eu conheci, meu primeiro contato com ele, já foi dito que ele foi chefe da Santa Casa desde sempre, né? Eu era acadêmico do 5º ano da UFRJ e fui ter aula de oftalmologia lá na Santa Casa, e esse foi o meu primeiro contato com ele. Depois eu tive outras oportunidades, e alguns anos depois de eu terminar a residência, ele me convidou para participar das reuniões que havia semanalmente na Santa Casa. E como já foi falado que ele tinha amigos fiéis, eu me lembro que tinha o Telêmaco Boldrin, que estava sempre lá, o Dr. Goulart também estava sempre, o Jorge Alberto, eram os 3 que estavam sempre ao lado do professor Paiva Gonçalves. Ele me deu a honra de participar da banca de doutorado que eu fiz lá na Unifesp. Agradeço ao professor Rubem Belfort a oportunidade de ter sido doutorando na Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp. E voltando a falar do professor Paiva Gonçalves, ele era, sem dúvida, na sua época, um dos oftalmologistas mais respeitados e reconhecidos em todo o Brasil, principalmente por uma coisa que ele tinha, que era um espírito agregador. Ele era um conciliador, um agregador, e formou várias gerações de oftalmologistas na residência lá da Santa Casa, sempre com disposição para ajudar e para ensinar. Eu conheço vários ex-alunos, hoje oftalmologistas de prestígio, que o adoram até hoje. Todos eles, sem exceção, tinham uma admiração muito grande pelo professor Paiva Gonçalves. A imagem que eu tenho dele não é de um senhor professor, mas é de uma pessoa assim, dócil, sempre com um sorriso no rosto. Toda vez que eu encontrava em qualquer congresso, em reuniões, lá na SBO, ele tinha sempre um sorriso no rosto, mas nem por isso deixava de ser firme nas suas posições. Ele, apesar de ter um grande prestígio e reconhecimento como oftalmologista e professor, como já foi dito, o professor Galvão falou, ele era uma pessoa humilde e atencioso com todos. Ele era conciliador e cultivava amigos. Era difícil não gostar dele.
se alguém não gostasse dele, podia desconfiar que essa pessoa tinha algum problema, porque era muito difícil não gostar. Eu queria fazer aqui, falando com Carlos Roberto, mandar o meu abraço a toda a família. Carlos Roberto sabe da admiração que eu tinha pelo professor Paiva Gonçalves. Ele era um dos exemplos que eu tive na vida. Tinha uma convivência relativamente frequente com ele em algumas situações, e estender as minhas homenagens aos outros oftalmologistas presentes, Oswaldo Moura Brasil, José Benis, e cumprimentar todos os acadêmicos e acadêmicas e agradecer pela oportunidade que foi me dada pelo professor Rubem Belfort, presidente da Academia Nacional de Medicina. Obrigado, Rubinho. Nós é que agradecemos. A Academia Nacional de Medicina sempre agradece a presença de pessoas ilustres, como os presidentes do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Eu queria comunicar também que eu recebi do presidente Francisco Sampaio pedido oficial de desculpas, porque ele terminou preso no congestionamento. Ele não terminou preso por outras razões, mas terminou preso num congestionamento aí na estrada e está sem sinal. Mas ele também manda a sua homenagem e o seu carinho relacionado ao acadêmico Paiva Gonçalves. Eu acho que, não havendo outras pessoas inscritas para falar, eu gostaria agora de... desculpe, acadêmico José Carlos do Vale e acadêmico Cláudio Tadeu. É que estava na outra tela aqui, agora que eu entrei na tela de vocês, desculpe. Acadêmico José Carlos do Vale. Presidente, excelentíssimo presidente Rubem Belfort, um dos mais organizadores desse magnífica reunião em homenagem a essa grande personalidade que foi o professor Paiva Gonçalves. Eu queria dar um depoimento como cliente. Eu sou oncologista clínico. Aí, Vossa Excelência poderia perguntar o que você quer se manifestar. Eu fui cliente do professor Paiva Gonçalves. Eu gostaria só de aduzir o seguinte: o acadêmico José Galvão Alves mencionou o meu primo, que foi professor, desculpe, foi acadêmico honorário da academia, o Cantillo Drummond Neto, como uma das pessoas que tinha a maior reverência e respeito pelo nosso acadêmico Paiva Gonçalves. Eu gostaria, então, falando como cliente, que eu tive uma cliente em comum com o Paiva Gonçalves, uma mulher muito sofisticada, de certa forma arrogante, que criticava todo mundo, mas um dia, numa consulta comigo, ela disse que ela esteve com o professor Paiva Gonçalves e colocou ele lá no céu. Ela não era dada a elogios a médico nenhum do Rio de Janeiro, porque era uma mulher hipocondríaca e conhecia a maioria dos médicos de classe A no Rio de Janeiro, porque ela é uma milionária. Mas eu fiquei até surpreso quando ela começou a falar do professor Paiva Gonçalves com uma admiração inusitada. A outra coisa que eu gostaria de mencionar é que, como o professor Paiva Gonçalves criou no Brasil o curso de título de especialista na especialidade, nesse momento eu me igualo a ele, porque eu fui o criador do título de especialista também na oncologia clínica, algo que me deu muito orgulho e satisfação, a semelhança do nosso homenageado. E acho que, por fim, aqui foi mencionado os alunos do professor Telêmaco Boldrin de Freitas, de Nova Iguaçu, e José Goulart, também de lá, que foram os dois médicos oftalmologistas do meu pai e da minha mãe. E eu também, por muito tempo, fui
cliente do professor Paiva Gonçalves. Eu tinha consultório no Humaitá, no Centro Médico Botafogo. Quando tinha a consulta marcada, eu atravessava ali a Cobal do Humaitá e o consultório dele era no Largo dos Leões, e lá eu tinha minha consulta. O que me impressionava, além da categoria e qualidade dele, era a simplicidade. Um homem extraordinário, com uma simplicidade cativante, fulgurante. É isso que eu gostaria de prestar como homenagem a esse homem extraordinário que foi o nosso professor Paiva Gonçalves Filho. Obrigado, presidente. Desculpa, não tinha desligado o botão aqui. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, depois de ter agradecido ao acadêmico Zé Carlos do Vale. Cláudio, por favor. Muito obrigado, presidente Rubens Belfort. Queria saudar o presidente Jorge Alberto Costa Silva, os colegas acadêmicos Sérgio Novis, Oswaldo Moura Brasil. Eu pedi a palavra só para fazer, senhor presidente, um registro do meu grande carinho e admiração pelo professor e acadêmico Paiva Gonçalves Filho. Eu tive a honra de ser aluno, na verdade, tanto do Paiva Gonçalves quanto do Paivinho, Paiva Gonçalves Filho, nos anos 70, e eu me lembro que a mim impressionava muito a postura do Paiva Gonçalves Filho, o Paivinho, né? Ele sempre foi muito grande, então ele, me lembro que andava com uma roupa, naquela época se usavam poucos aventais, mais a roupa branca, e a roupa branca dele era impecável, ele se apresentava como um homem bonito que passava muita segurança do conhecimento que ele tinha. Então essa figura, para mim, é uma figura marcante. E depois o carinho que a gente adquiriu convivendo com ele como confrade já na Academia Nacional de Medicina. Era um homem muito respeitável, muito grande e muito simples, como já foi dito aqui pelo acadêmico José Galvão Alves. Eu me lembro e queria terminar dizendo uma frase que eu ouvi pela primeira vez da Silvia Roires, a filha do nosso confrade Adolfo Roires, dizendo que a gente morre duas vezes. Morre uma vez quando morremos pela primeira vez e morre a outra vez só quando o último que se lembra de nós morre. Então, eu gostei muito, professor Novis, também foi meu professor, a sua história do sujeito que contava com grande fluência e desembaraço histórias sobre o seu avô, que ele conheceu só até a idade dos 3 anos. Isso porque o pai mantinha a memória viva, falando para ele do seu próprio pai e, portanto, do avô do menino. Então, essa história bonita nos faz pensar que beleza que são essas sessões da saudade, que nos permitem que comecemos apenas a manter viva a imortalidade daqueles que nos deixam, falando deles repetida e reiterada, e cerimonialmente, inclusive, nas posses. Muito obrigado, presidente Rubens Belfort. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao querido amigo, professor, doutor, Paiva Gonçalves Neto, pela família, vai fazer algumas considerações. Meu querido Carlos Roberto. Obrigado, Rubinho. Obrigado pelas palavras. Gostaria, antes de tudo, de agradecer essa bela cerimônia e carinhosa lembrança do meu pai, por gente que tinha toda a estima e respeito por parte dele. Agradecer também em relação às generosas palavras que foram dirigidas à minha pessoa. Meu pai estaria completando hoje 92 anos de idade. E nos últimos tempos, acompanhar a aflição que, em relação a isso, volta e meia me perguntando a idade do meu avô, havia falecido, 92 anos. Infelizmente, traído pelo coração, ele não conseguiu chegar até esse tanto. Mas o assunto aqui não é a nossa tristeza por tê-lo perdido,
e, como filho mais velho, coube a mim falar um pouco de como ele era em seu convívio com a família. Sendo que, nas minhas próprias lembranças, a medicina está entremeada em praticamente todos os acontecimentos que me marcaram. Eu concordo que aqueles que dizem que não somos mais do que um amontoado de pedaços que vão se juntando ao longo do tempo da nossa existência. Pedaços que são colhidos dos bons e dos maus momentos pelos quais passamos durante a formação da nossa consciência. E, sobretudo, do exemplo daqueles com que temos a oportunidade de conviver durante esse tempo. Algo que não está ao alcance da nossa percepção quando começamos a andar com as nossas próprias pernas, invariavelmente movidos pelos arroubos da juventude, com a ingênua pretensão de que já compreendemos tudo, com muito mais lucidez e objetividade do que aqueles que nos serviram de orientação. É natural que assim seja. A vida segue seu curso a partir das tentativas que fazemos, com todos os erros e acertos. Nessa questão, meu pai nunca agiu como um mentor, mas sim como um companheiro. E a influência que teve na minha educação se deu puramente pelo exemplo da vida que ele construiu. Quanto à medicina, me recordo que comecei a entrar nela aos pouquinhos, com a participação absolutamente despretensiosa do meu pai, aliada à minha curiosidade de criança e à vontade de sempre estar ao lado dele. E isso começou a acontecer muito cedo na minha vida. Quando, no meio de anotações, livros, rolos de filme, cérebros em formol e ossos do crânio, eu me sentava no chão do escritório para ajudar na preparação das suas aulas, passando esmalte de unha nos slides para que eles não desbotassem com o tempo ou fossem destruídos pelo mofo. Quando ia com ele para os plantões semanais no Hospital Aristarco Pessoa, do Corpo de Bombeiros, e depois de pescar no laguinho que lá havia, com minhoca espetada no fio de sutura, e almoçar meu prato predileto, ovo frito na banha, no refeitório, junto com todos os médicos, me sentava para apreciar o jeito concentrado e brincalhão com que ele atendia os pacientes durante as consultas. Ou quando passei a acompanhá-lo nos dias de cirurgia da Santa Casa, numa ocasião em que as operações de catarata começavam a ser feitas pela crioextração, exigindo que no caminho para o hospital passássemos pela loja da Quibon para comprar o gelo seco usado para congelar a ponta do crioextrator, e eu receber antecipadamente pela minha participação um lote de picolés, com os quais me distraía observando tudo o que acontecia nos corredores da enfermaria. E nessa época em que a medicina era para mim apenas slide, pescaria e picolé, encontrei uma outra paixão. Depois de ganhar um par de baquetas de um vizinho e batucar pela casa dia e noite, acabei ganhando uma bateria. E se o presente, de início, transformou-se num irremediável arrependimento, acabou resultando num convite para participar de um conjunto infantil que se transformou numa disputada atração nos bailes dominicais organizados por alguns tradicionais clubes do subúrbio do Rio de Janeiro. Mas, ao invés de perder a companhia do meu pai com essa nova ocupação, acabei ganhando um animado tutor musical, que, além de desajeitados conselhos rítmicos, me levava para todos os lados com aquele monte de tambores. E depois de me ver desmontar e empacotar aquela tralha toda no final dos bailes, perguntava: meu filho, por que você não aprende a tocar gaita? Pois é, e foi justamente a bateria que me levou de volta para a medicina. Quando argumentei com ele que estava precisando de um novo instrumento, melhor e importado, me ofereceu um trabalho de meio expediente em seu consultório e disse que, desse jeito, eu poderia comprar a bateria que quisesse com o meu próprio dinheiro. Com o tentador salário desse meu primeiro emprego, de pai para filho, me tornei responsável pela revelação dos filmes dos exames de retinografia. E a mágica de ver as doenças da retina se formando lentamente naquele papel branco acabaram despertando a minha curiosidade e a vontade de saber o que representava cada uma daquelas pequenas alterações. E ao que parecia, a minha vocação havia sido resgatada. Tive ainda uma escapada da medicina
ao assistir pela primeira vez uma cirurgia de meu pai passar muito mal dentro do centro cirúrgico. E, diante daquilo, preferi seguir o que diziam meus testes vocacionais, que deveria ter alguma atividade ligada ao desenho. E fui assim para a arquitetura, após uma rápida passagem por essa faculdade, voltei à medicina com plena convicção de que queria ser médico. E desse jeito diferente com que me foi transmitido tudo que havia de bagagem do meu pai, eu posso tirar 3 coisas que ele falou que fazem da gente um bom médico. Gostar de gente, estudar muito e ser humilde. Agradeço mais uma vez pela iniciativa da academia por ter prestado essa homenagem ao meu pai e me despeço aqui com isso. Obrigado, Carlos Roberto. Sem dúvida, poucos, eu acredito, tiveram o privilégio, realmente que nós todos tivemos, de conviver com seu pai. O nosso querido Paivinha, acadêmico, professor, médico, filho, marido, pai, avô, mas eu diria, mais do que tudo, um amigo de nós todos. Eu tive também a oportunidade, graças a meu avô, indiretamente meu pai, de conviver com as 3 gerações da família Paiva Gonçalves. O primeiro, a quem eu conheci muito pouco, mas que eu conversei várias vezes. E, através de meu pai, soube sempre reconhecer a sua importância na oftalmologia, na medicina brasileira. E foi através dos Paiva Gonçalves que eu primeiro passei a receber notícias da Academia Nacional de Medicina. O primeiro Paiva Gonçalves, mas principalmente com o nosso querido acadêmico que agora homenageamos. Paiva Gonçalves, que realmente, com o acadêmico de César Póvoa, me abriram as portas para o que era a Academia Nacional de Medicina, o seu significado para a nossa medicina e a cultura dessa instituição. Foi através deles que eu resolvi algum dia poder ingressar na Academia Nacional de Medicina. E quando finalmente a hora foi chegando, graças inclusive à forte indicação do primeiro Paiva Gonçalves, eu me reuni com os 2 queridos, César Póvoa e Paiva Gonçalves. E deles ouvi convite para ingressar na academia, mas com uma condição: que eu não fosse como muitos outros, alguns paulistas, que entrariam para a academia e depois não iam aparecer lá. E eu me comprometi a fazer isso. Décadas depois, uma vez ele brincou comigo dizendo que eu tinha exagerado. Era só para eu frequentar a academia, não precisava ser candidato à presidência da academia. E ele sempre foi aquele que a vida inteira me chamou de garoto. Oi, garoto. Como é que está, garoto? Ele foi um companheiro de vida. Foi quem me convidou para a primeira vez falar fora do estado de São Paulo, quando eu ainda era residente, porque ele descobriu que eu estava fazendo um trabalho que talvez fosse interessante para o Rio de Janeiro. E aí eu vim para a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, vim ao Rio de Janeiro falar. Ele foi o meu grande companheiro de congressos. Realizamos vários congressos em conjunto. Brasileiro, o grande Congresso Pan-Americano de Oftalmologia, realizado no Rio de Janeiro em 1989, e também por ocasião do Congresso Mundial de Oftalmologia, agora em São Paulo. Eu fui o presidente, mas Paiva Gonçalves foi aquela voz no meu ouvido e aquela pessoa que eu sempre ligava para receber orientações. Quantas e quantas vezes eu não acordei a Sílvia, ou porque eu ligava muito tarde da noite, ou muito cedo pela manhã. E, às vezes, ela até, com um jeitinho todo especial, dava a entender que nós estávamos falando muito no telefone, muito tarde e muito cedo. Paiva Gonçalves foi um líder de várias gerações da oftalmologia brasileira. Líder à sua maneira, sem arrogância, sem imposição. Ele não gostava de grandes holofotes, ele não precisava dos grandes holofotes.
O palco dele era a vida. Era o hospital, era a clínica, era o que ele fazia, do jeito que ele sempre fazia, e fazia muito bem, fazia o melhor. Paiva Gonçalves era, para mim e para muitos outros, sinônimo de afeto, amizade. Ele era a grande capacidade de liderar a todos nós. Paiva Gonçalves, o livre docente da Sousa Marques, a instituição que ele tanto amava e que ele, por vontade própria, resolveu permanecer a vida toda. Eu acompanhei quando, muitos anos atrás, eu era garoto ainda, todos os oftalmologistas tratavam de mostrar ao Paiva Gonçalves a importância da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele dava a entender, com aquele jeito especial dele, que sim, era muito importante, mas que ele estava muito bem na Sousa Marques, da mesma maneira que ele estava muito bem na Santa Casa, e eram as instituições importantes para ele. Então, hoje, nessa posição de acadêmico e também de presidente da Academia Nacional de Medicina, eu quero voltar a lembrar o quanto eu devo a ele e à família Paiva Gonçalves. Não apenas como médico, como oftalmologista, porque todos nós devemos aos Paiva Gonçalves, mas também como pessoa. Ele foi um grande companheiro e, apesar da diferença de idade, sempre se colocava no meu nível, sempre se colocava próximo e sempre tratando de entender o meu jeito para se comunicar melhor comigo. Então, hoje, nessa homenagem oficial da Academia Nacional de Medicina, eu tenho certeza que todos nós estamos indo muito além do protocolo. Estamos abrindo os nossos corações e, como já foi tão bem falado por todos, em especial pelos 3 acadêmicos que representaram a nossa academia hoje, e o nosso vice-presidente Galvão, a maneira que ele vai continuar presente no dia a dia de nós todos. Então, Carlos Roberto, um grande abraço de todos os acadêmicos e da academia para você, para a querida Silvia, para toda a sua família das diferentes gerações e a certeza que nós todos temos que Paiva Gonçalves não poderia ter vivido uma vida melhor, uma vida mais completa, uma vida amando tantos e sendo amado por tantos. Eu queria, então, agradecer a presença de todos e considerar, então, esta sessão de saudade ao acadêmico Paiva Gonçalves encerrada. Sem, no entanto, mais uma vez agradecer aos ex-presidentes, aqui tão bem representados pelo presidente Jorge Alberto Costa e Silva, e também ao querido acadêmico Sérgio Novis e ao querido acadêmico e oftalmologista Oswaldo Moura Brasil, que também representa o melhor do melhor, não apenas das diferentes gerações de oftalmologistas da família dele, mas também pelo grande sogro que ele teve, que foi um dos melhores e maiores oftalmologistas do Brasil. E agora transmite esse legado paterno e materno para a geração seguinte, né, Oswaldo? É muito bom que a Academia Nacional de Medicina continue a ter esse tipo de cultura. Eu aprendi também que o melhor da Academia Nacional de Medicina são os acadêmicos. E é com esse espírito que a gente lembra e sempre vai lembrar do grande Paiva Gonçalves. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Está encerrada a reunião.